Minha querida, vamos dar hoje continuidade à lei de crimes hediondos, já com as atualizações do pacote anticrime. E onde é que nós paramos no bloco anterior? Nós íamos começar a progressão de regime, cujo pacote anticrime alterou substancialmente. Então vamos analisar primeiro como tudo começou lá na década de 90, depois uma mudança que ocorreu alguns anos depois, lá em 2007, e agora os novos critérios de progressão de regime de acordo com o pacote anticrime. Por que, professor, passar por todos esses momentos? Porque nós temos situações de direito intertemporal. Se alguém praticou um crime antes, praticou um crime depois, qual lei que vai se aplicar, qual critério de progressão de regime que vai se aplicar, como é que isso funciona, perfeito? Então, a primeira coisa é o seguinte, para alguém progredir de regime, precisa, além dos critérios subjetivos mencionados na LEP, na Lei de Execuções Penais, 7.210, é necessário que você tenha também um recurso objetivo, que é um quantum de cumprimento de pena. Perfeito? Então, além dos requisitos subjetivos, que vão estar onde? Que vão estar numa espécie de atestado de bom comportamento que é emitido pelo diretor do presídio. Veja, a respeito desse critério subjetivo, eu só quero dar algumas pequenas palavrinhas, porque de repente aparece questão desse tipo em concurso público. O que é que aparece, professor? Com relação a esse critério subjetivo, que é o bom comportamento, antigamente se exigia um exame criminológico. Hoje deixou-se de exigir. Basta um atestado do diretor da unidade prisional, o diretor do presídio. Só que a jurisprudência entende, o STJ hoje entende, que esse exame criminológico ele não é mais obrigatório, mas ao mesmo tempo ele também não foi o quê? Ele não foi proibido. Então, se o juiz ele justificar de maneira fundamentada, pode-se pedir o exame criminológico, perfeito? Então, mais uma vez, exame criminológico não é mais obrigatório, mas também não foi proibido, desde que o juiz justifique, pode-se ter a exigência do exame criminológico. Perfeito? Então vamos lá, agora vamos analisar como é que começou essa lei, falando, claro, com relação aos requisitos objetivos e como é que hoje nós temos com essa lei que acabou de entrar em vigor. Eu até peço perdão a você pelo lapso, eu falei 21 no bloco anterior, 21 de janeiro, não, 23, certo? Dia 23 de janeiro que o pacote anticrime entrou em vigor, ou seja, uma lei muito nova. Então vamos ver como é que está tudo isso aí. Primeira coisa, quando essa lei entrou em vigor, lá em 90, o que é que tinha previsto? A lei falava que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em regime fechado. E a lei falava lá na década de 90 é que toda a pena de uma pessoa que fosse condenada por crime hediondo seria toda ela cumprida em regime fechado. E aí veio o STF e falou, não, peraí, cara, isso aqui é inconstitucional. Por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. Ou seja, cada pessoa ela tem que ser tratada de acordo com as necessidades, com a evolução do cumprimento da pena, se realmente melhorou a questão da retribuição, da prevenção, se é suficiente agora progredir de regime ou não, se os seus antecedentes, sua boa conduta. Então cada pessoa, cada condenado tem que ser tratado de uma maneira. Quando eu coloco todas as pessoas regime fechado, eu não estou considerando o critério da individualização da pena. Perfeito? Então, nesse caso, o STF falou, ei, peraí, isso aí é inconstitucional. E aí, quando o STF falou isso, como nós não tínhamos uma regra prevista de progressão de regime, lá na lei de crimes hediondos, lá na década de 90, só falava que todo ele era em regime fechado, e o que passou a se aplicar nesse caso foi o quê, professor? Passou a se aplicar, então, o critério previsto na LEP, que era o critério de 1/6 para a progressão de regime. Veja, eu estou falando do critério objetivo. Então, passou a se aplicar o critério de 1/6 de cumprimento da pena para a progressão de regime. Só que esse critério de 1/6 que passou a ser aplicado, ele prevaleceu até essa lei de 2007. Essa lei aqui de 2007, que é a Lei 11.464. Presta atenção o que é que essa lei fez. Essa lei ela mudou os critérios. Ela mudou os critérios. E ela falou o seguinte, que a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então a lei, primeira coisa, já não é mais integralmente. Daqui a pouco eu vou falar dos critérios que essa lei trouxe, dos novos critérios, perfeito? Ela começou a falar agora, olha só, não é mais integralmente, é inicialmente, então começa no fechado. Em 2013 o STF falou que até esse inicialmente está inconstitucional. Em 2013, o STF, por meio desse habeas corpus, falou que até mesmo esse inicialmente é inconstitucional. Portanto, se cair na sua prova hoje, que deve-se começar
inicialmente no regime fechado pode marcar errado, porque o STF já se posicionou sobre isso. Não obrigatoriamente vai começar no fechado, perfeito? Apesar disso ter ficado por força lá da Lei 11.464. E aí o que é que a Lei 11.464 falava? Veja, a Lei 11.464 ela já previa a possibilidade de progressão de regime, já previa. E quais são as novas regras? Já que eu estava aplicando um seixo por ausência de previsão legal, de previsão expressa, quais são as novas regras, portanto, trazidas pela 11.464 em 2007? Aí a 11.464 falou o seguinte, olha, se for primário, ele tem que cumprir pelo menos 2/5. Se for reincidente, tem que cumprir pelo menos 3/5. Cuidado que essa reincidência aqui não é específica. Não é específica. Não é específica. Como assim não é específica, professor? Essa reincidência é uma reincidência genérica. 3/5 ele não precisava ser reincidente em crime hediondo, de acordo com a lei de 2007. Desde que, por exemplo, ele tivesse cometido qualquer outro crime, praticou um crime há menos de 5 anos, considerado o período de 5 anos para fins de reincidência, ele iria necessitar de cumprir 3/5 da pena para progredir de regime. Perfeito? Então, mais uma vez, antes dessa lei de 2007, antes da lei de 11.464 de 2007, qual era o critério que estava sendo aplicado? Um seixo. Veio a lei 11.464 de 2007. Agora, aplica-se um critério diferente. 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente. Aí, em 2018, veio uma pequena alteração, colocando o seguinte, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 112. Que parágrafo 3º e 4º é esse? Esse parágrafo 3º e 4º trouxe uma possibilidade de progressão mais benéfica para a mãe, gestante ou responsável por criança ou por deficiente mental, que, considerando-se alguns critérios de natureza subjetiva, outros critérios elencados na lei de execuções penais, precisa-se cumprir 1/8 da pena para progredir de regime, perfeito? Então houve essa alteração em 2018 na lei de crimes hediondos. E aí é o que nós tínhamos, portanto, em 2007, essa mudança aconteceu em 2007, e isso prevaleceu o quê? Isso prevaleceu até o pacote anticrime. Olha que interessante. O pacote anticrime alterou isso tudo. Então nós temos agora uma terceira regra, a regra do pacote anticrime. Primeira regra, não havia previsão de prazo para a progressão de regime, já que era impossível a progressão. O STF falou, é inconstitucional. E aí, por falta de previsão, passa a se aplicar um seixo. Aí depois vem em 2007 novas regras. Agora pode progredir. Falou que era inicialmente no fechado, depois o STF falou, olha só, não precisa começar no fechado. Mas o fato é que essa lei de 2007 trouxe 2/5 para primário e 3/5 para reincidente. Perfeito? E aí agora, em 2020, a partir do dia 23 de janeiro de 2020, com o pacote anticrime, nós temos novas regras. Quais são essas novas regras? É o que vale para você a partir de agora. Mas claro que você tem que lembrar as outras, porque pode cair uma questão, mais uma vez, sobre direito intertemporal. Daqui a pouco nós vamos ver uma situação. Então como é que está hoje no pacote anticrime? Hoje no pacote anticrime tem o seguinte, agora é percentual, não é mais fração. Para o camarada que ele é primário, e esse crime que ele cometeu foi sem violência ou grave ameaça, veja só, não estou falando ainda dos crimes hediondos, porque eu quero trazer para você uma noção geral, certo? De progressão de regime, para depois chegar nos crimes hediondos. Só para você ter uma noção de como é que está hoje a progressão de regime no Brasil, de acordo com a lei de execuções penais, perfeito? Só para você ter uma ideia de quê? Da individualização da pena. São vários percentuais, à medida que a gravidade vai aumentando. Então, para o cara que é primário e cometeu crime sem violência ou grave ameaça, a pessoa, certo? É 16%. 20% para aquele que é reincidente em crime cometido sem violência a pessoa ou grave ameaça. Então veja, ele é reincidente, mas ambos os crimes que ele cometeu, que gerou a reincidência, foram sem violência ou grave ameaça à pessoa. Temos de 25% para o cara que é primário e o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora é o seguinte, 25% ele é primário. Não tem nenhum crime cometido nos últimos 5 anos. Só que o crime que ele cometeu é com violência ou grave ameaça à pessoa. Agora é 25%. Para ficar mais fácil, para você entender isso aqui, eu vou utilizar aqui um marca-texto. Então, veja, amarelinho para primário. Amarelinho para primário. Perfeito? Reincidente, eu vou colocar o quê? Reincidente eu vou colocar aqui um laranjinha. Perfeito? Laranjinha. Aí agora,
Para aquele cara que cometeu um crime sem violência, eu vou colocar um verdinho. Sem violência, eu vou colocar um verdinho. Com violência, eu vou colocar um vermelhinho. Perfeito? Com violência, eu vou colocar aqui um vermelhinho. Porque daqui a pouco a gente vai ver algumas falhas nesse pacote anticrime. Então vamos lá. 30% se o apenado for reincidente. Reincidente era o que eu tinha colocado? Reincidente eu tinha colocado um laranjinha, não é verdade? Então reincidente, só conferir, um laranjinha. Em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então é um com violência ou grave ameaça. Então nesse caso, 30%, ele é reincidente. Mas os dois crimes são com violência ou grave ameaça à pessoa. Aqui você já percebe uma falha do legislador. Que falha é essa, professor? Tem uma lacuna aqui na lei. Veja, eu não estou falando dos crimes hediondos. Estou falando da progressão de crimes cometidos, mas que não são hediondos. Qual é essa falha, professor Diego? Vem comigo aqui. Essa falha é o seguinte. Olha que interessante. Eu tenho 16% para o primário sem violência. 20% para o reincidente sem violência. 25% para o primário com violência. E eu tenho 30% para o reincidente com violência. E se a pessoa ela for reincidente, mas o primeiro crime cometido for sem violência? Vamos lá. Vamos imaginar aqui a situação. O camarada, ele é, certo? Reincidente, só que ele cometeu um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, certo? Grave ameaça, certo? Que é a pessoa mesmo. Então o primeiro crime foi esse, sem violência ou grave ameaça, mais o outro crime foi com violência à pessoa ou grave ameaça à pessoa, perfeito? Então, primeiro crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, segundo crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então nós tínhamos a reincidência. Será que essa hipótese foi contemplada? Não foi, por quê? A hipótese de reincidência que nós temos é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e o reincidente em crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Essa hipótese, a lei não fez previsão. Olha só que interessante. O legislador se esqueceu dessa hipótese. E eu aplico o que, professor, nesse caso? Eu vou aplicar o quê? Eu vou considerar ele primário, com violência ou grave ameaça à pessoa, e aí, nesse caso, eu aplicaria o inciso terceiro, ou eu vou considerar ele reincidente, sem violência ou grave ameaça à pessoa, e aí eu aplicaria o inciso segundo. Vai ficar difícil, porque, primeiro, ele não é primário. Primário ele não é, ele é reincidente. E segundo lugar, ele não é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ele é reincidente, sendo um sem violência e outro com violência ou grave ameaça à pessoa. Eu não tenho como considerar o inciso quarto, porque aí seria o mais gravoso, ser reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Sendo que o primeiro foi sem violência ou grave ameaça à pessoa. Veja, tem uma lacuna aqui, perfeito? Você vai ver que tem uma lacuna também quando nós falarmos de crimes hediondos. Então vamos lá, vamos continuar nessa análise aqui. Agora nós vamos falar do que nos interessa, dos crimes hediondos. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, mas for o quê? For primário. Então 40% ele cometeu crime hediondo, mas ele era primário. 50% se o apenado for condenado por crime hediondo ou equiparado, perfeito? Com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então veja que interessante, 50% nesse caso. Por que ficou mais grave, professor? Já que ele é primário e praticou também um crime hediondo ou equiparado. É porque o resultado foi morte. Então, apesar dele ser primário, o resultado foi morte, torna-se mais grave, vai ter que cumprir um percentual maior para progredir de regime. Perfeito? E aí nós temos, na letra B, também 50% para o condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E aí nós já temos o mesmo percentual para aquele que foi condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa. Aqui, veja, na letra B, eu não estou falando de crime hediondo, perfeito? Só porque eu trouxe todos os requisitos para a progressão de regime. Olha que interessante, o cara que exerce o comando de organização criminosa, ele vai responder como se ele tivesse praticado um crime hediondo com resultado de morte sendo primário. Responder no sentido de progressão de regime. Ele vai ter que cumprir o mesmo percentual de progressão de regime. Realmente o projeto do crime ele vê o quê? Para dificultar a vida das organizações criminosas, isso fica bem claro aqui. E também aquele que constitui uma milícia privada, que não deixa de ser, apesar de não ser considerada organização criminosa para fins legais, não deixa de ter a mesma gravidade, uma gravidade muito semelhante. Então perceba,
A lei realmente quis combater milícias e organizações criminosas, tanto é que trouxe o mesmo percentual. E aí nós temos 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Então 60% ele é reincidente, ou seja, no prazo de 5 anos ele cometeu 2 crimes hediondos ou equiparados. Então por isso que é 60%. E o mais grave, qual é o mais grave? 70%, quando ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Olha, que a situação mais grave, a progressão mais grave, que ele tem que cumprir quase toda a pena, 70%, é quando ele é reincidente, ou seja, no período de 5 anos ele cometeu 2 crimes hediondos ou equiparados com resultado morte. Professor, então vamos lá, são muitos percentuais, já vi que eu tenho que estudar isso aqui várias vezes, perfeito, você vai ter que estudar, não tem jeito. Mas o que é que nos interessa aqui para a lei de crimes hediondos? Quais são, professor, os critérios aqui de progressão para quem cometeu crime hediondo? Então eu peguei tudo isso aí que você acabou de ver e organizei num quadrinho. Então vem comigo aqui, 40% para quem cometeu crime hediondo ou equiparado, mas é primário. 50% para quem cometeu crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Veja só, por isso que é mais grave, ele é primário, mas cometeu esse crime com resultado morte. 60% para quem é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Veja, nesse caso não tem resultado morte. E aí vai ser mais grave, 70%, quando ele for reincidente nesses crimes hediondos ou equiparados, mas o resultado for morte. Olha que coisa interessante aqui. O que é que está faltando aqui, professor? E quem cometer crime hediondo, mas não for reincidente específico? Olha que coisa interessante. Não tem essa hipótese. Nós temos hipótese de reincidência em crime hediondo. Mas quem cometeu crime hediondo, o segundo crime, mas o crime anterior não foi hediondo. Tem essa hipótese aqui? Não tem. O legislador se esqueceu de novo. Mais uma vez, vem comigo aqui. Vamos ver as hipóteses de reincidência, que é o percentual de 60% e de 70%. 60% é reincidente em crime hediondo, 70% também em crime hediondo. E essa situação ficou aonde, professor? Mais uma omissão legislativa. Não é interessante? O legislador ele fez alguns deslizes nesse projeto anticrime. Não é só isso aqui, tem outras leis que nós vamos estudar em outros momentos, em outros cursos, você vai ver que tem uma série de deslizes cometidos pelo legislador. Outra coisa interessante é que a prática de crime hediondo equiparado com resultado morte impede o livramento condicional. Onde é que está isso aqui, professor? Onde é que está isso? Vou marcar aqui para você. Vou pegar um marcador aqui bem diferente que eu não usei ainda, se bem que o azul já usei. Vamos pegar aqui um roxo, né? Um roxo, um marcador roxo, bem cheguei, bem iluminado, certo? A linha A, desculpa, a linha A do inciso 6º fala vedado o livramento condicional. Por quê? Porque nesse caso ocorreu o resultado morte. E o inciso 8º também fala vedado o livramento condicional, porque nós tivemos aqui esse resultado morte. Significa que quem cometer crime hediondo, seja ou não reincidente, seja primário ou reincidente, caso o resultado desse crime hediondo ou equiparado seja morte, não vai ter livramento condicional. Perfeito? Progredir de regime vai progredir. Temos os percentuais, mas não vai obter livramento condicional. Olha que interessante isso aí. E aí nós temos a seguinte situação agora com relação ao direito intertemporal. Olha que interessante, vamos supor que uma pessoa, vamos dizer que o nosso colega aqui é Epaminondas, é o nome do nosso sujeito, certo? Epaminondas, nome bem diferente mesmo, para você não esquecer. O nosso sujeito aqui é Epaminondas, certo? Do nosso exemplo, perfeito? O Epaminondas, ele cometeu um crime hediondo antes de 29 de março de 2007. Que lei é essa aqui que entrou em vigor em 29 de março de 2007? Foi a Lei 11.464 de 2007, perfeito? Então ele cometeu esse crime antes de 29 de março. Para ele progredir de regime, fora os requisitos subjetivos, fora o quê? Fora o bom comportamento, ele vai precisar do quê? Se ele cometeu o crime antes dessa data, ele vai ter que cumprir 1/6 da pena, perfeito? Beleza. Situação 2. E se o crime hediondo que ele cometeu foi entre 29 de março, que é quando essa lei entrou em vigor, e 22 de janeiro de 2020, já que no dia 23 o quê? O pacote anticrime entrou em vigor, perfeito? E aí o que é que nós temos? Nós temos que nesse caso, se ele for primário, ele vai precisar cumprir 2
quintos. Se ele for reincidente, tem que cumprir 3 quintos. Perfeito? Lembrando que essa reincidência não é específica. Não é específica. Professor, e se ele cometeu o crime, desculpa, isso aqui é 23, a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Aí, nesse caso, vão se aplicar as regras do pacote anticrime, que são os percentuais que nós acabamos de ver no quadro anterior. Então você vai pegar esse quadro aqui, você vai recortar, vai imprimir, vai recortar e vai colar na parede da sua casa, perfeito? Pega o quadro, recorta e cola na parede da sua casa, porque agora isso vai começar a cair nas provas de concurso. Tudo bem? Temos um acordo? Então vamos lá, vamos continuar. Nós temos aí a questão número 18. A questão 18 fala que Maura, ela praticou o crime de extorsão, certo? Só que esse crime ocorreu quando? Em 27 de março de 2008. Veja, 27 de março de 2008, professor, grave essa data aí, essa data é importante. Tudo bem, então. E ela foi denunciada regularmente, processada e condenada, iniciou o cumprimento de sua pena em regime fechado. Nessa situação hipotética, após o cumprimento de 1/6 da pena em regime fechado, Maura terá direito à progressão de regime de fechado para semiaberta. Espera aí, professor. A lei que você falou, a 11.464, ela é de 2007. A Maura cometeu esse crime aqui em 2008. Então não é mais 1/6. Vai ser o que nesse caso? Nesse caso, como ela... Aqui fala se ela é primária. Não, se ela for primária, certo? Vai ter que cumprir 2 quintos. Se ela for reincidente, vai ter que cumprir 3 quintos. Nada de 1/6. Questão o quê? Questão 18 está errada. Vamos lá para a questão 19. A progressão de regime será admitida somente mediante a realização de exame criminológico, que é imprescindível para os condenados por crime hediondo. O que é que nós falamos para você? Que o exame criminológico ele não é obrigatório, não é imprescindível, também não é proibido. Pode-se fazer, o juiz pode solicitar, desde que ele justifique. Mas a questão está dizendo que ele é imprescindível, ou seja, que ele é obrigatório. Por isso a questão 19 está o quê? Por isso que ela está errada. Questão 20. Se determinado cidadão for réu em processo criminal por ter cometido crime hediondo, ele poderá ter progressão de regime no cumprimento da pena, que se iniciará em regime fechado. Foi o que eu falei para você. Que quando a Lei 11.464 de 2007 ela foi lá e alterou a 8.072, a Lei de Crimes Hediondos, ela colocou essa bobagem aí, que se iniciará em regime fechado. Só que em 2013, com HC, com habeas corpus, o STF considerou essa parte inconstitucional. Hoje, de fato, não se tem a obrigação de se começar em regime fechado. Por isso que a questão 20 está o quê? Tá errada, por causa dessa bobagem que ela falou aqui no final. Perfeito? E aí nós temos agora o livramento condicional. Lembrando que o pacote anticrime, ele trouxe algumas novas previsões com relação ao livramento condicional. Então você tem que saber sobre o livramento condicional o quê? O que está lá no artigo 83, o Código Penal, e agora o que está no pacote anticrime, especificamente o que ele mudou na Lei de Execuções Penais. Perfeito? No artigo 112, o que nós acabamos de ver, aquelas regras de progressão, aqueles percentuais, que vai de 16% até 70%, o mínimo 16% e o máximo 70%, você vai ter que levar agora o que lá no LEP é falado sobre livramento condicional. Especialmente o quê? Que aqueles crimes hediondos ou equiparados que tiverem como resultado morte, não pode haver livramento condicional. Agora vai ter que juntar os dois conhecimentos e aí você vai ter os requisitos objetivos do livramento condicional. Aqui eu não vou falar sobre os requisitos subjetivos do livramento condicional, porque não é uma aula de Código Penal, não é uma aula de livramento condicional. Eu vou me deter aqui aos requisitos objetivos, que é isso que é cobrado quando você tem uma prova ali sobre a Lei de Crimes Hediondos. O que é que o artigo 83 lá do Código Penal ele fala sobre de requisitos para o livramento condicional? Ele fala o seguinte, que quando o condenado ele não for reincidente em crime doloso, ele precisa cumprir mais de 1/3 da pena. Caso ele seja reincidente, veja, em crime doloso, aí ele tem que cumprir mais da metade. E o que é que o nosso Código Penal, até aqui, essas 3 primeiras partes, elas estão previstas aonde? No Código,
no Código Penal. Com relação ao Código Penal, o que ele fala mais ainda sobre o livramento condicional? Que se o camarada ele for condenado por crime hediondo equiparado, veja aqui, ele não fala reincidência, tá? Ele não fala reincidente, ele fala o quê? Condenado em crime hediondo equiparado. Perfeito? Nesse caso, ele vai ter que cumprir mais de 2/3. De maneira que ele não vai ter, olha só, aqui tem uma vedação, ele não vai ter direito ao livramento condicional se ele for reincidente específico. Olha que interessante. Se ele for reincidente específico, ou seja, reincidente em crime hediondo, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Professor, aquela pessoa que praticou crime hediondo ou equiparado é reincidente, tem direito ao livramento condicional? Depende. Se ele for reincidente em crime hediondo, não vai ter direito ao livramento condicional. Perfeito? Agora, se o primeiro crime que ele praticou não foi um crime hediondo e o segundo crime foi sim um crime hediondo, pode sim ter direito desde que cumpra o quê? Mais de 2/3 da pena. Isso é o que está lá no Código Penal, perfeito? Isso você tem que saber. Agora nós temos novos requisitos, que estão aonde agora? Lá no 112 da Lei de Execuções Penais, introduzidos pelo pacote anticrime, que é ele não ter cometido crime hediondo ou equiparado com resultado morte, porque senão também aqui vai estar vedado o livramento condicional. Então nós temos agora quais vedações para o livramento condicional daquele que comete crime hediondo. Primeira coisa, não pode ser reincidente específico em crime hediondo. Se for reincidente específico, por força do Código Penal, está proibido o livramento condicional. E também, ele não pode praticar crime hediondo ou equiparado com resultado morte, seja primário ou seja reincidente. Se tiver resultado morte, não vai poder obter o livramento condicional. Perfeito? Grave isso aqui, pega esse quadrinho também, imprime, recorta, cola lá na parede do seu quarto, na parede do lado da sua cama, para você acordar. E a primeira coisa, antes de agradecer, primeiro você agradece a Deus pelo dia, depois você olha lá para o seu quadro para lembrar disso aqui, que isso aqui deve cair na próxima prova de concurso na área policial ou em que essa lei seja exigida. Professor, e nesse caso, a substituição por pena restritiva de direito é possível? O STF entende que sim, desde que cumpra-se o requisito do artigo 44, inciso 1 do Código Penal, ou seja, que nesse caso não seja um crime hediondo com violência ou grave ameaça à pessoa, ou seja, nesse caso o crime hediondo tem que ser sem violência ou grave ameaça, claro, estou falando violência ou grave ameaça à pessoa, perfeito? Aí nesse caso é possível, de acordo com o STF, a substituição por pena restritiva de direito mesmo no crime hediondo. E aí, a questão 21 fala pra gente o seguinte: para que possa vir a obter o benefício do livramento condicional, o réu não poderá ser reincidente em qualquer crime, independentemente da natureza do crime anteriormente praticado. Veja, Código Penal, eu estou falando de reincidência não em qualquer crime, mas reincidência específica. Reincidência específica. Por isso que a questão 21 está errada. Questão 22. O condenado iniciará o cumprimento da pena obrigatoriamente no regime fechado. E a pena privativa de liberdade não poderá em nenhuma hipótese ser substituída. Tem dois erros aqui. Primeiro, não necessariamente começará no fechado, já que o STF em 2013 falou que isso é inconstitucional, essa alteração que a 11.464 fez na Lei de Crimes Hediondos, e nós vimos que, de acordo com o STF também, pode sim ser substituído, desde que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Questão 22 está o quê? Está errada. E aí, no próximo bloco, nós falaremos um pouco sobre a liberdade provisória e finalizaremos, de uma vez por todas, essa Lei de Crimes Hediondos. Próximo bloco vai ser curtinho, fica aí, só o intervalo para um pequeno café.